São 7h36, é o assunto da semana nos bastidores políticos, que gera muita expectativa sobre o desdobramento dessa reunião a ser realizada nesta terça-feira entre os representantes do TSE, do Congresso Nacional e especialistas da área de saúde, que darão, Beto Almeida, provavelmente, um diagnóstico preciso sobre as condições sanitárias para os brasileiros voltarem às urnas nas eleições deste ano. É um quadro de saúde completamente adverso, afinal nós não temos segurança ainda sobre a curva do coronavírus, se nós vamos entrar numa curva descendente a partir de julho, se já estamos nessa curva de queda no número de casos em todo o Brasil. As estatísticas mostram um sentido contrário desse cenário tão cruel, tão triste e de sofrimento para milhões de brasileiros. E nesse debate está justamente um evento que mobiliza milhões e milhões de brasileiros, que é a escolha de representantes ao parlamento, de representantes ao executivo. Nesse caso, vereadores e prefeitos. Exatamente, Luciano. E quem entrou no jogo, exatamente numa linha oposta ao que esse grupo de entidades está lançando hoje, por exemplo, pedindo eleições de 2020, olha só, tem entidades municipalistas, Luciano, que estão se posicionando claramente e de forma oficial agora contra a realização das eleições deste ano. Eu estou falando aqui da Confederação Nacional dos Municípios, a poderosa CNM, Luciano. Está, inclusive, com documento, justificando, inclusive, por que é contra a realização das eleições ainda em 2020. Ele cita razões jurídicas, econômicas e sanitárias. Ele diz que, do ponto de vista sanitário, não tem segurança, é um risco, porque a eleição envolve aglomeração, principalmente também não só durante a campanha, mas no dia das eleições mesmo em si. Como é que você imagina que você vai colocar quase mais de 200 milhões de eleitores para votar num único dia, sem que haja aglomeração, sem que haja risco para grupos, né, de pessoas que estão dentro dessa faixa, digamos assim, de risco? E aí, além disso, eles argumentam também o aspecto econômico. No momento em que o país precisa ter esforços, precisa ter verba extra para o combate à pandemia. Então, por conta disso, a CNM está com um documento que vai ser entregue, inclusive, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, e também ao Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE, justificando de forma técnica por que as eleições precisam ser adiadas. A CNM diz que esse papo de que, na realidade, isso é um atentado contra a democracia se não houver eleições este ano, ele diz que isso não se justifica. Não está em risco a democracia. O que ele diz que está em risco, na realidade, é a qualidade do próprio pleito e o risco sanitário. Tem uma justificativa aí que é bem apelativa, Beto, quando se fala, por exemplo, em suspender a eleição por questões econômicas. Se a eleição municipal deste ano for transferida para 2021 ou para 2022, nós teremos uma economia perto de 3 bilhões de reais nas eleições municipais deste ano, porque somente o fundo eleitoral tem 2 bilhões e 100 milhões de reais. Além desses recursos, você tem parte dos recursos do fundo partidário, que será também utilizada na campanha de vereadores e prefeitos, além do dinheiro que vem como doação de pessoa física para os candidatos a prefeito e a vereador. E o calendário, nós estamos falando sobre o adiamento das eleições municipais, mas o calendário eleitoral está valendo, com datas para definição sobre a distribuição de recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral. O jornal Alerta Geral recebeu um pedido do vereador Chico da Mata, da localidade do município de Itapiúna, na região do Maciço do Baturité, com um questionamento que é útil, e a resposta será dada pelo jornalista Beto Almeida a todos os vereadores dos 184 municípios do Ceará. O Chico da Mata nos mandou a seguinte mensagem. Bom dia, meus amigos. Sou o vereador Chiquinho da Mata, aqui do distrito de Palmatória, município de Itapiúna. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao dinheiro dos partidos, o dinheiro do fundo partidário, que é muito falado em todas as emissoras. E eu gostaria que os amigos explicassem aí com relação a como é que funciona esse dinheiro, porque na eleição passada, muitas pessoas me diziam que eu tinha dinheiro para gastar, porque o partido dava dinheiro e o partido não deu R$1.
não deu R$ 1, eu não recebi R$ 1 do partido. E se esse dinheiro for destinado para outras coisas, mas que as emissoras explicassem para o povo ficar sabendo que destino teria esse dinheiro. Porque até para a gente é ruim, porque o povo fica pensando que o dinheiro vai para as contas dos vereadores, dos candidatos. Aí eu gostaria... Então, Chico da Mata, vereador, primeiro, obrigado pela audiência aí no município de Itapiúna, você que nos acompanha pela FM Maior de Baturité. A pergunta, Beto Almeida, e eu disse, a resposta vale para todos os vereadores do Ceará, para os vereadores do Brasil inteiro. Fundo partidário de 2020, como está essa divisão? Em que volume nós temos hoje esse dinheiro que está no orçamento da União e sai do bolso de cada cidadão, de cada cidadã? Na realidade, você até falou fundo partidário, que foi o termo utilizado pelo vereador Chiquinho, mas o mais correto mesmo aqui, embora o fundo partidário também tenha agora a liberação para usar parte dele nas eleições, mas o mais correto é a gente falar aqui do fundo eleitoral, que é esse valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais que você falou. Não que o fundo partidário, também não possa ser utilizado. Foi aprovada a alteração, agora pode você pagar o impulsionamento, por exemplo, de campanhas eleitorais, você pode pagar advogado, você pode pagar contador com a verba do fundo partidário, mas o que sustenta realmente a campanha é o fundo eleitoral. E o vereador aí de Itapiúna, o Chiquinho, ele tem razão. Porque uma das coisas que se recai muito na cobrança e muita gente que entra para sair candidato nas eleições acha, por exemplo, que os partidos políticos têm muito dinheiro e que eles vão ter uma ajuda, né, oficial, vamos dizer assim, dos partidos para suas campanhas. Isso, na maioria das vezes, não acontece. E eu vou lhe dizer por que, Luzenor, e aqui o Chiquinho vai entender. Olha só, hoje, amanhã, que é dia 16, né, os partidos políticos vão ter, todos eles que querem ganhar e receber a verba do fundo eleitoral, que apresentar para o TSE como é que eles vão fazer a divisão interna deles, desse dinheiro do fundo partidário. Que critérios eles vão utilizar na divulgação, aliás, na divisão desses recursos. Porque o TSE já divulgou, por exemplo, o que cada partido vai receber. Tá? Um que vai receber mais, por exemplo, é o PT, depois vem o PSL, com quase 200 milhões de reais. E esse volume todo chega para todos os candidatos? Nesse é o problema, o Chiquinho tem razão. E muita gente acha, não chega, Luizador. Por que não chega? E olha só, qual é o critério? Cada partido adota o seu individualmente. Por exemplo, na eleição passada, o PP do Ciro Nogueira chegou, Luizador, a ter entre os seus critérios internos apresentados, por exemplo, que mesmo as mulheres que já têm direito a 30% da verba do fundo eleitoral, por exemplo, que ainda assim o candidato a governador da ocasião, na eleição de 2018, eles indicassem quais eram as mulheres dentro daquela cota que poderiam receber esse dinheiro. Outra coisa, por exemplo, tem partido que coloca como critério o parlamentar que seguiu a sua orientação partidária em votações importantes, principalmente nas capitais e no Congresso Nacional. Claramente você vê o seguinte, que não há um critério rígido, não há um critério único. Significa dizer, Cruzeiro, que um partido, vou citar aqui um exemplo claro, o PT, por exemplo, nacional, se ele entender que Fortaleza, aqui a capital, é importante ele ter esse investimento, aí ele vai investir na candidatura do PT. E se ele entender o contrário, não vem um tostão, Luzenor. Para ser mais preciso aqui, a gente falou em 2 bilhões e 100 milhões de reais, pode até ser que o fundo eleitoral chegue nesse volume, mas oficialmente, nos últimos dados do Tribunal Superior Eleitoral, são 2 bilhões e 35 milhões de reais. Mas falta a atualização, é capaz que chega, tá? Com a atualização, provavelmente nós tenhamos na campanha eleitoral esse valor. Para o ouvinte internauta ficar por dentro ainda mais sobre esse assunto, Beto, pelas regras da legislação eleitoral, 33 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral ficam com esse dinheiro. E a maior fatia desse total de 2 bilhões e 35 milhões de reais está nas mãos do PT. 200 milhões e 900 mil reais. Na realidade são 34, é porque o Novo não quis. Em segundo lugar, vem o PSL, que é o partido que levou o presidente Jair Bolsonaro à presidência da República e do qual o Jair Bolsonaro já se afastou, tem 193 milhões e 700 mil reais. Aí depois vem a divisão de acordo com o número de deputados federais e outro grupo de partidos vai ter uma fatia uniforme
nesse volume de recursos, que são os pequenos partidos, como PMN, PTC, PRTB, PCO, PSTU, PCB, PMB e o P, que eu nem sabia que existia o P, Beto. União Proletária, Beto? São 43 milhões de reais para os pequenos, para 10 legendas. Aqui você tem essas informações sobre a área política, outras notícias você tem no cearaagora.com.br, e a Lucínia Barbosa volta já já com mais informações. A você, Beto Almeida, um bom início de semana. Um bom dia a todos e até amanhã.